Seja sincera nisso que eu vou te falar aqui. Você assume que você é culpada de algumas coisas na sua vida e nem tudo foi acidente ou foi incidente? Você concorda que algumas dificuldades na sua vida foi você quem trouxe para perto? Você concorda que algumas coisas só saíram do controle porque você permitiu? Concorda? Você concorda que tem gente que não deveria fazer parte do seu dia a dia, das suas atividades, do seu cotidiano, mas você trouxe para perto? Concorda? Se sim, fala aqui para mim. Se não, também fala e nem precisa continuar ouvindo. Porque hoje, Deus me mandou dizer para você que existem culpas que são exclusivamente suas. Existem problemas que você trouxe para a sua vida. Presta muita atenção. Livro de Jonas, capítulo 1. Deus disse: Jonas, vai até a grande cidade de Nínive e apregou-a contra ela. Jonas temeu, teve os seus motivos e foi para Tarsis. Quando Jonas chegou em Tarsis, ele pegou a embarcação lá no cais de Jope, na direção de Tarsis, fugindo, saindo fora daquilo que ele deveria fazer. O que acontece é que Deus, para chamar a atenção de Jonas, manda uma tempestade. E aonde é que a tempestade cai? Dentro do barco de quem nem tinha nada a ver. A tempestade só caiu naquele barco porque Jonas estava lá. Entenda que às vezes alguns problemas são atraídos pela pessoa que está perto de você, pela pessoa que você decidiu trazer para próximo. Você já teve aquela experiência, desculpe as palavras, mas eu estava procurando aqui um meio mais centrado para lhe dizer. Você já teve aquela experiência que você deu a mão para a pessoa, você estendeu, você quis ajudar, mas no final de tudo aquela pessoa só quis subtrair você? Você já teve essa experiência? Quando você olhou à sua volta e percebeu que o que queriam de verdade era apenas tirar proveito. Mas você deu a mão, você ajudou. E de tanto você ajudar, no final o problema só sobrou para você. O problema só recaiu em você. Agora me fala, você lembra dessa experiência? Você lembra que você já deixou de fazer por você para fazer pelos outros? Você também lembra que você já fez questão de colocar a mão no fogo para defender fulano, colocar a mão no fogo para defender ciclano? Lembre-se de uma coisa: você não é Jesus. Eu tenho que agir como ele agiu. Está disposta? Eu ainda não cheguei nessa estatura. Deus conhece minha condição. Deus sabe os meus limites. E também Deus nos dá sabedoria para entender que algumas pessoas, enquanto tiverem chance de tirar proveito de você, elas vão tirar. Elas vão trazer o problema até você. Elas vão trazer a dificuldade, a tempestade, o forte vento, o embaraço. Aí você precisa ter maturidade. Quando Jonas pisa no barco, a tempestade acompanha ele. Porque uma pessoa que tem coisas más resolvidas, uma pessoa que possui pendências, e eu vou te falar isso aqui como um homem espiritual, como um homem que tem visão do que Deus já me mostrou. Quando uma pessoa tem débitos com coisas espirituais, não brinca com o que eu vou te falar, não. Deus é um ser espiritual. Ele é onipresente, onipotente e onisciente. E o Deus
que nos dá a visão, o Deus que deu visão aos profetas, o Deus que levantou os sacerdotes, os pequeninos dos tempos anteriores, ainda é o mesmo Deus que levanta os dos tempos atuais. Deus da visão, Deus da sabedoria. E eu vou te dizer isso aqui olhando bem nos teus olhos. Algumas pessoas só querem tirar proveito de você. Só querem se utilizar do abrigo que você tem para dar. Só querem se utilizar do conforto que você tem para oferecer. Ora, eu sei que às vezes a gente fica até na dúvida se estende a mão ou não, se ajuda ou não. Mas sabedoria de Deus é necessária. É muito importante você pedir a Deus a sabedoria necessária. Sabedoria do alto para dizer, Senhor, e aí? Me dá uma luz, me dá uma direção. Os discípulos oravam. Atos dos Apóstolos é um livro que vai mencionar o povo orando, os eleitos orando, pedindo a Deus o direcionamento. Paulo tentou entrar em 2 cidades, passou pela Frígia e pela Bitínia. O Espírito de Deus o impediu. Depois você lê Atos 15, Atos 16. Por esse intermédio de texto aí você vai ter uma noção. O próprio Deus ainda dá sabedoria. Deus não se submete aos dogmas humanos. Algumas pessoas querem definir Deus pelo que elas pensam. Deus é o que Ele é, independente do que eu ache, do que eu acredite e do que eu pense. Se Ele quiser mostrar, Ele vai mostrar. Se Ele quiser permitir eu quebrar a cara pela minha teimosia, Ele vai permitir. Mas uma coisa é certa, Deus é um mistério insondável. Ninguém compreende Deus na sua essência. Eu te digo, a presença de uma pessoa problemática atrai o problema. E eu volto a falar. Quantas vezes você não foi a culpada da situação? Quantas vezes você não trouxe o problema para si? Eu vou te dar um exemplo claro. Quantas mulheres não estão sendo machucadas, agredidas dentro dos seus próprios lares, cuspidas no rosto, espancadas na face, humilhadas na sua integridade, perderam sua integridade como ser humano, como mulher, como donas do lar, como mãe, porque estão nas mãos de crápulas e estão subjugadas por um jugo humano, que dizem que você tem que carregar essa cruz e você precisa submeter aos bufetes do seu esposo e vice-versa, porque tem homem que passa por isso. E você não pode desfazer desse pedaço de metal. Deixa eu lhe falar uma coisa. Primeira coisa importante. Não dá para seguir uma caminhada com pensamentos diferentes. Jesus Cristo disse, se um cego guiar o outro, ambos cairão em cova. Como é que pode uma dona do lar querendo seguir uma vida a dois e o camarada do outro lado só aprontando? Como pode um homem querendo constituir uma família e a mulher do outro lado só aprontando? Isso é uma subserviência de jugo humano. Você pode se livrar desse problema, sim. Traição não é o ato sexual consumado. Traição começa desde um pensamento até um comportamento corriqueiro, quando a pessoa trai a dignidade, quando a pessoa trai a idoneidade do outro, quando a pessoa trai a moral. Traição não é somente consumar ato. Eu também traio quando eu desrespeito, quando eu desmoralizo, e ninguém precisa passar por isso. Eu sei que isso aqui gera uma brecha muito grande para um debate escabroso, mas eu quero que você entenda que algumas problemáticas, algumas dificuldades, algumas coisas você tem o controle de resolver. Não traga, não aproxime, não se associe com coisas que sugam, que pegam a sua paz. Você sabe o quanto você já lutou para chegar onde chegou. Pega isso aqui como direção de Deus. Você sabe o preço que você pagou. Algumas coisas você precisa ver e deixar exatamente onde elas estão. Oh, glória! Você tem que deixar onde elas estão, querida. Tem que deixar lá. Passei, vi, vou deixar lá. Eu não sei o que está acontecendo. Deus está trabalhando ali. Tu entendeu isso? Tá entendendo? Então escreve aqui, eu tomo posse e eu creio. Escreve, eu tomo posse. Escreve, eu tomo posse e eu creio.
Escreve. Escreve assim: eu creio. Agora deixa eu orar pela sua vida. Hoje eu quero fazer uma oração específica. Eu vou pedir a Deus que Ele lhe dê sabedoria do alto. Tem hora que o torcicolo ataca, gente. Posição, acho que eu gravando assim direto. Dá uns espasmozinhos aqui, ó. Mas Deus é fiel. Daqui a pouco eu vou tomar ali um relaxante muscular. Ore por mim, viu? Porque eu preciso de oração. Eu quero orar por você nessa área. Nessa área de sabedoria, discernimento. O meu pedido de oração hoje é para que Deus repreenda toda dúvida, toda incompreensão, todo desentendimento psicológico, todas as dúvidas que possam surgir na sua mente. Eu vou orar. E você vai fazer uma única coisa aqui agora. Você vai escrever aqui, ó. Eu vou lhe dar aqui 15 segundos para você escrever. Você vai escrever aqui assim: me dá sabedoria, Deus. Você vai escrever: me dá sabedoria, Deus, porque aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. E eu creio que esses comentários não são apenas comentários. É um bloco de notas digital. E o próprio Deus recebe. Porque através da minha vida, você é edificada. E Deus está me usando como canal para concordância. Me dá sabedoria, Deus. Escreve. Eu vou fazer essa oração. Se você lembrou ou conhece alguém, ó, que está precisando receber essa oração para pedir a Deus para abrir a sabedoria, o entendimento, a visão do alto, já manda agora. Aperta nessa seta e manda essa oportunidade dessa pessoa receber essa oração agora. Compartilhe essa mensagem profética agora, essa oração profética, esse clamor a Deus para essa pessoa. Não vai lhe custar nada. Vamos lá? 15 segundinhos para você compartilhar agora. Ou então copie o link. 15, 14, 13, 12, 11. Vamos? 9, 8, 7, 6, 5, 4. Já? 3, 2. Compartilhou? Compartilhou? Escreve aqui só quem compartilhou. Amém? Quero orar. E nessa oração vou pedir a Deus sabedoria na sua vida. Sabedoria na sua casa, nas suas ações. Torcicolo chata. Ore por minha vida, viu? Tô dizendo a vocês, orem. Orem. Poderia até cortar isso aqui, mas não vou cortar. Porque é uma coisa tão natural, não tem necessidade. Vamos orar. Senhor Deus, nesse momento eu apresento, Pai, em oração, cada pessoa que está comigo hoje, recebendo as palavras, os direcionamentos. E como o Senhor mesmo falou na minha boca, porque eu creio que assim como Jonas trouxe a tempestade para o barco, algumas pessoas trazem as tempestades para nossas vidas. E o meu pedido hoje, Deus, é que essas vidas recebam visão do céu. Visão para identificar que alguns problemas não pertencem à vida deles e delas. Visão e sabedoria para identificar que algumas pessoas estão tratadas, estão sendo moldadas, estão sendo lapidadas pelo próprio Senhor. Pai, dá a sabedoria que eu não tenho. Dá entendimento, meu Senhor, para essa pessoa. Que a mente dessa pessoa se abra na visão espiritual, que o entendimento do céu venha em sua vida. Que ela perceba, que ela entenda, que ela enxergue de um jeito como nós humanamente não enxergamos. Eu peço ao Senhor, literalmente, visão do céu para essa vida. E na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a tua sabedoria se aplique nesta vida, que a tua sabedoria se aplique nessa pessoa. Deus vem repreendendo todas as enfermidades na minha vida, toda torcicolo, Senhor, desconforto, não somente na minha vida, mas na vida de todos que me ouvem.
Vem repreendendo toda seta enviada, todo laço do maligno, toda praga lançada contra a minha vida, contra a minha casa, contra os meus filhos, contra a minha esposa, contra cada ovelha do Senhor que está ouvindo, recebendo e todos os dias é abençoada através de uma palavra, de uma oração. Que caia por terra toda seta do inimigo, todo dardo inflamado, toda ação do maligno, que bata em retirada hoje. Em nome de Jesus, que caia por terra. Senhor, eu te rendo glória, te dou graças e já te peço, nos dá o livramento, na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, porque nós dependemos, nós precisamos de Ti, nós somos necessitados. Essa é a minha oração. Amém. Amém. Na oração aliviou, glória a Deus. Presta bastante atenção aqui. Você tem uma área na sua vida, tá? Que você sabe que é praticamente impossível. Uma área que você vê que não consegue solucionar sozinha. Algo que aos seus olhos é muito difícil. Eu quero pedir para você apresentar agora aqui. E eu vou pedir a Deus. Porque o impossível só Ele faz. Mas o que está no campo da possibilidade, você faz. Eu sei que algumas coisas nós precisamos que Deus dê um empurrãozinho. Um empurrãozão. E você vai apresentar aqui agora essa área. E a minha oração vai ser muito clara, rápida e direta. Enquanto você escreve, eu estendo minha mão na sua direção. E eu peço, meu Deus, por essa vida, que essas dificuldades que precisam ser sanadas, que esse guerreiro ou guerreira que não consegue resolver sozinha ou sozinho, recebam forças do Senhor, direcionamentos. Senhor meu Deus, eu acredito na Tua providência, eu acredito na Tua provisão, e por isso eu coloco em Tuas mãos cada vida dessa, e no nome de Jesus, eu peço que aquilo que não está no alcance dessas pessoas, por misericórdia, o Senhor faça algo. Eu só peço. O Senhor é quem faz. Essa é a minha oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreve aqui, eu tomo posse. Escreve. Escreve, eu tomo posse. Escreve assim, eu tomo posse. Presta bastante atenção. Eu já estou há quase 3 anos na internet. Não recebi apadrinhamento. Ninguém me apresentou. Não fui patrocinado por ninguém. A não ser as pessoas que Deus levantou para acreditarem e orarem por mim e me ajudarem como podiam. E eu sou muito grato. E eu vou deixar aqui, ó, fixado nos comentários. Eu acho que já está aqui desde o começo. O número da conta poupança para contribuição de amor e o número da chave PX. Se você quiser e puder, você vai pegar aqui um desses dados. Está aqui embaixo fixado nos comentários. Clica aqui em cima, você vai ver todos os dados. É em meu nome. Você pode enviar sua oferta, sua semente, com carinho, tá? Eu não vou estipular valores, porque isso é uma coisa muito delicada, muito íntima. Cada um tem seu particular com Deus. E lembrando, tudo que fizer, faça com amor. Faça com amor, porque Deus se agrada daquele que oferta com alegria. Roberto, e quando eu ajudo esse trabalho, o que acontece? Outras vidas são ajudadas. Nós fazemos um trabalho onde as câmeras não são ligadas. O que fazemos com a direita, escondemos a esquerda para que ela não veja. E Deus se agrada disso. Cada um no seu quadrado, e é assim que nós prosseguimos. E até hoje Deus tem honrado, abençoado vidas através de pessoas como você que contribuem. Então os dados estão aqui embaixo. Seja você um semeador da fé e deixa
na mão de Deus o processo da colheita. Tá bom? Tá aqui fixado. Que Deus te abençoe, estenda a mão para cá. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo repouse em sua vida, em sua casa. E você de posse de vitória escreve amém. Que Deus te abençoe. Amanhã, 19h30, estou de volta com vocês aqui, em nome de Jesus. Tanques de guerra, a paz do Senhor Jesus. Um abraço no coração de vocês. Ora por nós, somos carentes. Somos pessoas que também precisam de oração, de refúgio espiritual, precisamos de repouso, porque Deus conhece a nossa força e a nossa capacidade. Mas eu sou grato a Deus por cada vida, por você estar conosco aqui, e tenho fé que o que você pediu vai acontecer antes do final desse ano. Em breve quero ver teu testemunho, em nome de Jesus. Shalom Adonai, a paz do Senhor Jesus Cristo. Até amanhã.